parte do PIBIC. O título do meu trabalho é Feições Decadentes, uma leitura de Estive Lisboa, Lembrei de Você, orientada pela professora doutora Karina Marques Duarte. Em 2009, o escritor Luiz Rufato publicou a novela Estive Lisboa, Lembrei de Você, cujo protagonista, o mineiro Serginho, após recorrentes fracassos, decide migrar para Portugal. O brasileiro parte com a intenção de melhorar de vida, conseguir juntar um bom dinheiro e retornar à terra natal. Contudo, as vivências de Serginho em Lisboa revelam a realidade decadente do país luso, que, associada a outros fatores, o impede de alcançar a melhora desejada. Além disso, durante a narrativa, são apresentadas personagens portuguesas, que, apegadas a um passado de conquistas, demonstram dificuldades em lidar com a realidade em que vivem. Diante disso, o objetivo deste trabalho é verificar em que medida algumas personagens portuguesas de Estive Lisboa e Lembrei de Você são caracterizadas por um déficit de realidade, e como, frequentemente na narrativa, a Portugal é endereçado o rótulo de país decadente. Ademais, analisamos a produtividade do diálogo com Fernando Pessoa para a feição decadente do protagonista. Para tanto, foram lidos e analisados os seguintes textos literários: Estive Lisboa, Lembrei de Você e o poema Tabacaria, de Fernando Pessoa Álvaro de Campos. A fim de investigar a representação de Portugal como um país decadente ou periférico, buscamos suporte teórico em Boaventura de Sousa Santos, que no texto Entre Próspero e Caliban afirma que desde o século XVII Portugal ocupa uma posição semi-periférica. Margarida Calafate Ribeiro e Eduardo Lourenço. Foram indispensáveis na elaboração da análise as formulações teóricas de Laurent Jennings sobre a intertextualidade. Eduardo Lourenço explica a visão que o povo português tem de si mesmo e do mundo e como ela interfere na construção da identidade portuguesa. Segundo o autor, Portugal vive-se por dentro, numa espécie de isolamento sublimado, e por fora, como exemplo dos povos de vocação universal, indo a ponto de dispersar o seu corpo e sua alma pelo mundo inteiro. A perspectiva sublime que os cerca faz com que eles não saiam de si, o que é um problema. Por meio da ideia de superioridade e autoestima elevada, os portugueses prendem-se na contemplação de si mesmos, estagnados no amor exacerbado pelo passado. De acordo com Eduardo Lourenço, essa singularidade marcante de Portugal o impede de compreender o mundo ao seu redor e, consequentemente, de se conectar com o presente. Dentre as personagens portuguesas analisadas, destaca-se o poeta falsificador, que, apegado às imagens gloriosas do passado, utiliza-se dele para negligenciar a realidade decadente que o rodeia, visto que ganha vida falseando a assinatura de grandes escritores. Além disso, Lopo Garcia, outra personagem poeta, evidencia um trauma português, o fato de não suportarem ser ignorados ou esquecidos, e por recusarem nada, recorrem ao passado e sua vida imaginária. Ambas as personagens evidenciam o déficit de realidade causado pelo excesso de miticismo, visto que utilizam-se da descendência nobre e do passado glorioso para provarem que possuem relevância. E, além disso, servem de lembrança constante da crença divina de que os portugueses tudo podem fazer. Boaventura aponta para o excesso de pensamento mítico como compensador do déficit de realidade, que é muito presente nas elites culturais que se fecham na autocontemplação. E, conforme Lourenço, não existe interesse por parte dos portugueses de reparar em um olhar exterior que lhes despertem dessa contemplação feliz e deslumbrante de si mesmos. Na novela de Rufato, a reação dos portugueses diante do olhar externo de Serginho expressa repulsa por serem olhados com desconhecimento. Diante das situações relatadas por Serginho durante a narrativa, é perceptível que Portugal é um país semi-periférico, visto que as personagens portuguesas se encontram em dificuldades e os amigos imigrantes também não conseguem ascender. A realidade decadente do país luso impede que o protagonista consiga alcançar a melhora desejada, e dessa maneira, a sua trajetória em Lisboa é tomada pela decadência e, ao final da jornada, o mineiro se encontra numa situação pior de quando deixou sua terra natal. Os resultados apontam para a conjugação de feições decadentes na novela: a das personagens portuguesas, que sugere a posição semi-periférica de Portugal, e a feição decadente do protagonista, o brasileiro, que, desempregado, vai morar na periferia de Lisboa e aceita trabalhar como ajudante de pedreiro. Assim, consciente do fracasso, o protagonista, ao final da novela, dialogando com o poema de Pessoa Campos, entra em uma tabacaria a fim de comprar um cigarro, único alívio para aqueles que está cônscio de que falhou em tudo.